Boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma Quarta com o Pai. E hoje, na nossa sessão de relembranças, eu tenho coisas bem especiais. Hoje a gente vai dar uma mesclada nas lembranças. Então hoje nós temos Geração Eleita, que é um conjunto de meninas e mulheres da nossa igreja. Elas eram meninas, né? Hoje já são todas casadas e muito talentosas. E Fabrícia, a Vivi, a Vivian, a Evelyn, e a base é essa, mas outras meninas também cantaram com ela e é uma bênção, são vozes incríveis. Hoje nós temos também a nossa querida irmã Adriana, cantando uma música que eu gosto muito, um vídeo bem antigo, né? Ela é velhinha, já estou brincando, desculpa, irmã Adriana. Ela vai cantar um vídeo, uma música bem legal que eu selecionei, e hoje nós temos também a ilustre presença do nosso pastor Roque, fazendo um solo na nossa igreja. Então, hoje a nossa sessão de relembrança é mesclada, mas está uma bênção, está muito legal. Então, bem-vindos à Quarta com o Pai e Deus abençoe. Adorador é tudo que eu sou.
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da IBAGE, queridos que nos acompanham. Seja bem-vindo a essa quarta com o Pai, mais uma quarta com o Pai. Que Deus abençoe tua vida, espero que você hoje seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Eu vim aqui somente para fazer duas coisas. A primeira é incentivar você a estar atento aí à nossa organização para a nossa volta presencial. Nós estaremos voltando no primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro, às 19 horas, lá no templo da IBAGE. Quem pode voltar? Aqueles que estão alinhados ao protocolo que nós já estamos enviando aos grupos da igreja e anunciando a toda live, a todo culto. Provavelmente esse protocolo já deve ter chegado aí para você. Olhe bem, leia bem e nos ajude a se adequar a essas orientações que foram tiradas segundo as organizações de saúde. Peço que você esteja junto com a gente nesse momento, principalmente em oração, amém? Gostaria de fazer um apelo dessa vez para voluntários. Nós vamos precisar fazer uma escala de pessoas para nos ajudar na recepção das pessoas, verificando a temperatura com aquele aparelhinho, nos ajudando com recepção das pessoas que vão chegar, para que nós possamos acomodar as pessoas nesse templo. E para que isso não fique desgastante para um grupo pequeno de pessoas, nós estamos convocando voluntários. Se você não faz parte do grupo de risco, por favor nos ajude. Os diáconos já estão se mobilizando para isso e nós vamos estar fazendo essa escala para que nós possamos juntos estar abençoando a nossa igreja, ok? Hoje mesmo uma irmã querida da área de saúde já se voluntariou. Eu encaminhei a tia Lu, a Luciane, a Nana e a Raquel, que são as secretárias da igreja em exercício, para elas nos ajudarem a fazer aí esse alinhamento das pessoas, dos voluntários que vão nos ajudar. Por favor, se você não precisa fazer parte da área de saúde, se você não faz parte do grupo de risco e quer colaborar, por favor, pode procurar a Nana, a tia Luciane e a Raquel, por favor. Outra coisa importante, não deixe de agendar, ok? Por que é importante isso? Para que nós tenhamos o controle. O governo, as organizações de saúde só permitiram a presença de 30% dos membros da igreja por culto. Então, nós precisamos, para ter um controle, que você agende. Então, quem está responsável por isso? A Luciane e a Raquel. Entre em contato com elas, agenda, coloca seu nome lá, para que elas possam estar encaixando você nos cultos daqui para frente. Nos ajude. Eu sei que é difícil, mas é um momento que nós vamos ter que viver juntos. Conto com a sua colaboração e principalmente com a sua oração. A segunda coisa que eu queria falar nessa noite é uma surpresa boa. Hoje nós estaremos ouvindo a mensagem do pastor Bruno Ramos, pastor da PIB de Mogi, que estará ministrando a palavra do Senhor nesse momento para nós. Que Deus te edifique, fale contigo através da vida dele, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, paz! Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Brunão, privilégio estar participando com vocês dessa quarta-feira. Obrigado, pastor Roque, pelo convite, obrigado pela oportunidade de dividir algumas coisas que estão no meu coração, de fazer essa pregação / devocional. Para mim é um motivo de muita alegria, em especial nesse momento doido que a gente tem vivido, né? Esse momento maluco, cheio de dúvidas, cheio de perdas, cheio de problemas, e o que talvez faça com que a nossa responsabilidade seja ainda maior. Então eu quero agradecer esse privilégio de estar somando com vocês, com essa igreja que eu amo tanto, que eu gosto tanto. É evidente que preferia estar aí com vocês, preferia estar olhando para vocês, participando como sempre participei, mas Deus sabe todas as coisas, e mesmo que à distância, mesmo que no âmbito virtual, que possamos ser abençoados e fortalecidos pela palavra de Deus. Eu preparei um texto hoje que, na verdade, é o tema da minha pregação de domingo aqui na PIB de Mogi, e eu comecei ela e eu estou tão empolgado porque tem a ver com as devocionais que eu tenho feito, e eu resolvi entrar nesse tema também com vocês, porque entendo, enquanto eu orava para pedir para Deus o que eu falar domingo que vem, entendo ser algo muito pertinente para a igreja, algo muito pertinente para o momento, esse momento que a gente já comentou que não está fácil.
É muito interessante quando a gente analisa tudo que nós temos vivido, né? Quando isso passa pela nossa cabeça, em especial nos momentos que a gente está mais reflexivo, né? No momento que a gente está mais tranquilo, como as coisas nos afetam de uma forma incrível. Nós estamos aí 4 meses, quase 5 já, vivendo uma doideira, não sabemos os próximos passos, não sabemos nada, e talvez isso seja a pior coisa para o nosso coração. Por quê? Porque a nossa ansiedade nos domina muitas vezes. Nós não temos um problema por ter crise. Talvez o grande problema do ser humano hoje seja não ter a resposta. Quando teremos a resposta? Quando isso acabará? Isso é o que mais nos aflige, porque nós estamos reclusos, nós estamos perplexos, pessoas morrem, o vírus alastra e nós estamos tentando encontrar as respostas necessárias para os nossos corações. Então, esse tempo doido, ele faz com que a falta de resposta aumente a nossa angústia, pelo menos é a leitura que eu tenho feito. Nós, seres humanos, temos muito mais facilidade de lidar com o problema quando o problema tem prazo, né? Então, se alguém chegasse e falasse assim para nós: daqui 2 meses tudo acaba, nós prepararíamos os nossos corações para daqui 2 meses. Isso geraria uma certa resposta de algo em nós, mas não é assim. Porém, nós cristãos que amamos ler o livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, nós amamos falar sobre fé, nós amamos entrar nessa vibe da fé, da certeza daquilo que não se vê. Por que nós estamos tão aflitos? É justamente porque somos humanos. Nós não somos melhores do que quem não é cristão. Nós apenas temos aonde refugiar a nossa angústia. Nós temos aonde depositar o nosso medo, aonde lançar o nosso problema. Então isso é o que nos diferencia. E absolutamente nada mais do que isso. Pensando nisso, eu tenho feito algumas devocionais, porque eu acredito que a Bíblia tem mais resposta para esse tempo do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando você vai para a própria história de Moisés e a libertação do povo, você vai ver que o povo caminha num deserto 40 anos. Você vai ter diversos ambientes hostis onde os cristãos do tempo bíblico demoraram muito mais do que esses meses que a gente está passando e seguiram. Então, eu tenho buscado as respostas no sentido de tentar ver o que Deus quer de mim nesse tempo. Como, por exemplo, pregar a palavra, falar de esperança, falar de fé, falar de soberania. E aí eu quero dividir com vocês hoje, talvez um dos meus personagens favoritos, uma grande pincelada, né, de uma história que é conhecida e conhecida por todos, uma história que tem uma notoriedade gigantesca e que tem falado muito ao meu coração nesse tempo. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena leitura, mas falar e trabalhar sobre a história de José do Egito. E o texto que eu escolhi é uma pequena porção aqui no capítulo 39 de Gênesis, do 19 até o fim do 39, que é o 23, e diz assim: ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. A história de José chama muito a minha atenção e eu lembro que eu preguei sobre ela uma vez. E o tema da história, da pregação que eu preparei naquela data, naquela época, foi desgraça pouca é besteira. Foi esse o tema que eu escolhi para falar sobre José, justamente porque existe uma leitura sobre a vida de José que não é fácil. Então, nós vamos para o capítulo 37, que é onde vai começar a narrar a história de José, e ali já vai dizer que Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e a sua família, quando José tinha 17 anos e cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas coisas erradas que seus irmãos faziam.
Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E a história de José, ela começa muito fofa. Se eu parasse por aqui, certamente vocês pensariam, é uma história de sucesso, quem não conhece. Mas a história de José, ela é tomada e narrada por uma série de desgraças. No próprio 37, vai ter a parte onde José, até onde eu li, ganha túnica. Isso provoca nos irmãos um certo ciúmes. E de quebra, José começa a ter os sonhos que começa a dar a entender e a dizer que um tempo ali distante, seus irmãos e o povo se prostraria diante dele, etc e tal, trazendo maior ira ainda para os irmãos. Até que, na narrativa, os irmãos de José estão no campo, estão trabalhando, José vai ao encontro dos irmãos, não os encontra, e encontra alguém que diz, os seus irmãos estão em Dotã, vai até os seus irmãos nesse outro caminho, e ao perceberem a chegada de José, os irmãos já começam a elaborar um plano para matar José. Pasmem, os irmãos de José fazem um plano para matá-lo. E então aquele plano é tomado até que Rúben toma meio que as dores, dizendo, imagina que a gente vai ficar com o sangue do nosso irmão sobre nossas mãos, isso não se faz e tudo mais. E dá uma brilhante ideia, mas que acaba sendo a solução, dizendo, por que nós não o jogamos do poço? E o texto vai dizer que a ideia de Rúben é porque depois ele voltaria e tentaria salvar José. Os irmãos concordam de jogar José no poço, jogam José no poço, e aí quando a gente vai ver a partir do 12, existe lá o pessoal vindo, os ismaelitas vindo de Midian, e eles sabem que ali são mercadores, e o que eles fazem? Eles resolvem vender José, vendem José, pegam a túnica de José, sujam com o sangue de um animal e levam para o seu pai, dizendo, encontramos a túnica do seu filho no caminho. Então o pai logo diz, José deve ter sido morto por algum animal, e o pai sofre, etc, e etc. A história de José não para aí na questão da desgraça. Então veja, nós temos um primeiro problema, com 17 anos, toda a traição dos próprios irmãos que armam contra José. A sequência da história é que José vai para uma espécie de mercado e ele é comprado por Potifar como um escravo. E aí o texto vai começar a falar, a gente tem todo o 37, da forma que fala que ele é vendido. O 38 tem uma pausa para falar sobre Judá e Tamar. E aí o 39 vem sobre José na casa de Potifar. E aqui a história começa brilhante novamente. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José o seu assistente pessoal. Então José já surge com um cargo diferente, tendo algo bom. E aí mais uma vez você olha e fala, ok, deu tudo certo, José foi reconhecido, glória a Deus. Mas não, nada mais, nada menos do que a esposa do seu senhor se apaixona, tenta seduzir José. José foge, mas deixa a túnica e cai no texto que nós lemos. E não acaba aí. José é preso depois da acusação da mulher por algo que ele não fez, e então José está na cadeia, e novamente José começa a ter uma posição de destaque, e aí José tem a companhia de vários homens, mas tem lá a questão do sonho, do padeiro e do copeiro, onde José consulta ao Senhor, mas também na cadeia tem algo interessante, porque José também se destaca na cadeia, como alguém que servia a Deus, e rapidamente ele tem meio que uma ascensão na cadeia de liderança. Ele vai lá, fala do sonho do copeiro, fala do sonho do padeiro, e lembra o copeiro que quando fosse liberto, que ele falasse dele para o faraó. E acontece o que José diz, depois de um tempo o copeiro é solto, depois de um tempo o padeiro é morto, e o copeiro se esquece de José. Até que vem o sonho do faraó, e o copeiro se lembra do erro e fala, olha, eu conheço alguém, na verdade eu estou reconhecendo um erro, alguém que pode interpretar o seu sonho.
E então começa sim uma ascensão de José. José é chamado, ele vai lá e pede oração, ele ora a Deus, pede a Deus a interpretação do sonho do faraó e dá lá todo o sonho da questão do tempo das vacas magras, das vacas gordas e das vacas magras, dizendo sobre a importância de juntar, a importância de guardar, porque os tempos seriam ruins, e etc, etc, etc. Ocorre que em toda essa história de José, a gente vai ver mais ou menos aqui, mais ou menos não, no capítulo 41, no verso 46, ou até o 45, para você entender o que eu quero dizer e aonde eu quero chegar. O 45 diz assim: o faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir à corte do faraó, o rei do Egito. Queridos, a história de José, ela é permeada por desgraças e por problemas. Traição dos irmãos, é vendido como um produto, se torna um escravo, se destaca, é traído pela esposa do seu chefe, é preso, interpreta os sonhos e tudo mais, e depois disso tudo o copeiro o esquece, e aí até que então o copeiro se lembre, tudo se acontece e o fim da história dá certo. Por que esse texto está muito forte no meu coração? Porque daquilo que nós começamos a ler em 37, vejam só, do 37 até o 41, nós estamos falando de 13 anos da vida de José. Nesses 13 anos acontece toda essa história que eu narrei até agora, de traição, a esquecimento, que também é uma traição, mas existem coisas que esse texto vai nos ensinar para esse momento, que são necessárias para que nós possamos entender o que é que devemos fazer e o que devemos entender como importante para o momento. Então eu quero, de uma forma agora simples e rápida, para não tomar também demais o tempo de vocês, dizer as coisas que estão no meu coração baseado nessa história. Dizer as coisas que estão no meu coração baseado na história de José e como nós podemos contextualizar para esse período maluco. Então a primeira coisa que eu quero te deixar depois dessa narrativa é que as crises revelam a nossa fé. Vamos ser sinceros aqui entre nós. José tinha tudo para chegar para Deus um dia e falar assim: Deus, não dá mais. Até porque hoje, por muito menos, a gente percebe que as pessoas abandonam a fé. José, ele não se deixa abalar pelo tempo de agora, pela crise de agora, porque a fé dele está alicerçada num Deus que ele conhece. José não usa de subterfúgios humanos, inclusive do nosso tempo, do mimizinho, dizendo para Deus: cadê o Senhor? Aonde estás que não olha para mim? Olha o que eu estou passando. Eu te sirvo, eu sou seu amigo. Não, José faz com que as crises sejam a possibilidade de revelar a fé. Sabe por quê? Porque por onde José passa, ele é reconhecido como alguém que serve o Senhor. Portanto, crises são oportunidades de revelar o que nós somos, o que nós temos, aquilo que nós criamos no nosso caráter. E eu não estou aqui minimizando a sua dor, pelo amor de Deus, eu detestaria saber que eu passei isso no seu coração. Tá difícil para todo mundo, o medo tomou conta, mas ainda assim é uma oportunidade de revelar o tamanho da nossa fé, porque não adianta só ter fé quando tudo dá certo, porque não adianta só ter fé quando tudo vai bem. Nós precisamos ter fé todos os dias, independente do que esteja acontecendo. Então o ponto 1 que eu quero narrar para vocês é que José não se abala nem pela traição de um irmão ou de vários irmãos, nem pela traição de uma mulher mentirosa, nem pelo esquecimento de alguém que ele ajudou, porque José está fechado com Deus. E não tem outro detalhe que o deixe mais feliz e o que mantenha a sua fé. Então, meu querido, não permita que as crises da vida abalem a tua fé. Esteja com ela ainda mais fervorosa. Busque ainda mais a presença de Deus. Porque senão a crise nos derruba. Psicologicamente, nos derruba. Depressão, ansiedade, crise existencial e etc. E aos poucos nós vamos sendo derrubados. Portanto, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: não permita que a crise abale a sua fé. A segunda coisa, caminhar com Deus não nos livra das lutas. Essa é a grande
corrente que nós temos que seguir contrários, porque tem muita gente pregando que fé, que é andar com Deus, que ser cristão é estar livre de problemas. Então expliquem para nós por que todo mundo, ou a maioria que seguiu a Jesus na Bíblia, que seguiu a Deus, que amava a Deus, enfrentou problemas. Nós não estamos imunes, nós não estamos livres, nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo corrompido. Faz parte da vida cristã as lutas. Portanto, não pense que as lutas, os problemas, as crises têm a ver talvez com a tua fé, com os teus pecados, porque é claro que os seus pecados têm as consequências para você. Mas e aí, como é que a gente explica agora? Uma crise que está abalando todo mundo é porque a crise faz parte da vida, o problema faz parte da vida. O cristão não está livre de problemas. Porque senão nós teremos que dizer que de José a Paulo, João, nenhum deles eram crentes, porque passaram por crises e por dores. Siga firme, continue firme. Terceira e última coisa, e é a que mais me impressiona nesse texto, e foi por isso que eu escolhi esse texto, e é por isso que eu estou caminhando sobre esse texto, é que o mais importante de tudo é lembrar de uma coisa: Deus está conosco todos os dias. Todos os momentos em que José vai ser... toda a parte que a história dele vai ser comentado de uma crise, de algum problema, ele vai dizer que o Senhor estava com José. Essa é a parte que mais me fascina. 39. Quando José foi levado pelo Egito, O 3, Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de todas as coisas. O 2, o Senhor estava com José. Aí a gente vai ler o mesmo verso 39, o capítulo 39, 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. O grande segredo de José não estava nas mãos dele, mas estava em ter a presença do Senhor todos os dias da vida dele, mesmo em meio às lutas e dores. O Senhor era com José. Eu espero que isso te impressione, porque mais uma vez eu quero te lembrar que são 13 anos de luta entre 17 anos e os 30 anos do verso 45, que é o momento que vai dizer que a vida de José começa a dar uma aliviada, porque o faraó o reconheceu, porque ele vai ter uma esposa, vai ter o destaque. 13 anos. E em todos os momentos de luta e de dor, a Bíblia registra o mais importante que nós precisamos saber para o momento: o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. As crises podem abalar quem nós somos? Podem. A crise pode gerar em nós medo? Pode. A crise pode gerar em nós tristeza? Pode. As perdas vão gerar isso em nós? Vai. Como é que a gente faz, Bruno, para lutar contra tudo isso e conseguir sair dessa? Lembre-se que o Senhor está contigo todos os dias da tua vida. Em meio à crise, em meio às lutas, será que as pessoas, se estivessem escrevendo a sua história, escreveriam: o Senhor estava com Maria, João, Joana, com André, com Ricardo, com Tiago, com Roque. O Senhor estava com ele todos os dias. Fulano passou por um problema assim, 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 mas o Senhor estava com ele. O Bruno passou por um problema, chegou uma pandemia, ficou preso em casa, filho pequeno e tal, e cheio de medo, mas o Senhor estava com ele. A minha oração ao preparar essa mensagem é trazer ao seu coração a lembrança que pode mudar a sua vida nesse momento de pandemia e de crise. O Senhor é contigo todos os dias. Jesus não nos prometeu uma vida sem luta, sem dores e sem choro, mas nos prometeu presença todos os dias das nossas vidas. Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Portanto,
use também da crise, use também da luta, para que mais e mais pessoas conheçam desse Jesus através do seu testemunho e da forma que você tem vivido e agido em meio ao caos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus esteja contigo todos os dias e que ao fim dessa pandemia você tenha muitos testemunhos para contar, dizendo: todos os dias o Senhor estava lá. Eu fui para casa, eu fiquei em casa, eu fiquei guardado. Eu, a minha família e o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, revigore o seu coração, restaure as suas forças e que juntos possamos fazer a diferença em prol desse reino maravilhoso que é o reino de Jesus. Um grande abraço, sigamos com Deus e não desista, porque Ele é contigo. Tchau, tchau.